Se você estuda ou pretende estudar para uma certificação de mercado financeiro, você vai precisar estudar sobre gestão de risco e gestão de performance. E é isso que a gente vai ver nessa playlist que começa agora aqui no nosso canal da T2. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui eu ajudo você com as principais certificações de mercado financeiro. Portanto, se você está estudando para CPA 10, para CPA 20, para a CEA, para a Ancord, para o CFP, para o CNPI, para qualquer outra certificação, você vai precisar aprender esses conceitos que eu estou compartilhando com você nessa e nas próximas aulas. Então, chega mais aí, se inscreve no nosso canal. Vamos lá, eu vou te explicar como é que funcionam as nossas playlists. Se você já é de casa, perdão, eu preciso explicar para quem está chegando agora. As nossas playlists funcionam assim, ó. Eu tenho um material de apoio que eu utilizo e eu, claro, não vou ficar aqui lendo, mas é um material para ajudar você na aula, tá? E você pode baixar esse material gratuitamente. O link está aqui embaixo. Quando você baixa esse material gratuitamente, você tem acesso à apresentação que eu utilizo nessa, que é a primeira aula, mas em todas as aulas dessa playlist, tá bom? Então, vem comigo para que você possa baixar a apresentação e vem me acompanhando. Para a gente começar essa aula, a gente vai começar a falar sobre estatística. Só que antes de eu ler o que está escrito aqui, a gente discutir esse assunto, eu quero trazer para você conceito, eu quero trazer para você a relevância. Por que esse assunto é importante? Vamos lá. Você está estudando para o mercado financeiro ou até mesmo você está investindo. Aí você sabe que existe, por exemplo, a caderneta de poupança, que é uma modalidade de investimento, e você sabe que existe, por exemplo, ações. Você ouviu dizer que investir em ações é mais arriscado do que investir através de caderneta de poupança. Tá certo dizer isso? Tá, claro, investir em ações é mais arriscado. Só que eu preciso te fazer uma pergunta. É mais arriscado quanto? O que eu quero dizer com isso é que eu preciso saber o risco e poder medir esse risco para eu saber se faz ou não sentido correr esse risco, certo? Veja bem, é arriscado você emprestar dinheiro para o teu cunhado? É arriscado, mas é arriscado quanto? Percebe? É arriscado você tomar dinheiro emprestado do agiota? É muito arriscado. Então, brincadeiras à parte, o que a gente vai aprender nessa e nas próximas aulas é mensurar bem um dado histórico de um produto para a gente aprender se a rentabilidade que ele está entregando é compatível com o risco que eu estou correndo. Se o risco que este produto está correndo é compatível com a classe que ele pertence. O que eu quero dizer com isso? Investir em ações é arriscado, a gente sabe disso. Mas é arriscado quanto? Agora, dentro do universo de ações, nós temos ações de empresas grandes, que têm grande volume, etc e tal, de uma Petrobras, de um Banco do Brasil, de uma Vale. E nós temos as chamadas small caps, que são empresas com baixo volume, com pouca liquidez, que pode apresentar dificuldade de negociação. Veja, no mercado de ações tem risco. Só que no próprio mercado de ações existem ações menos arriscadas e ações mais arriscadas. É isso que a gente mede, tá? Para você olhar e falar, não, fez sentido correr esse risco. Eu garanto que no término dessa playlist você vai estar entendendo tudo sobre isso. Vamos lá, vamos falar sobre estatística, porque a gente vai ter de lançar a mão disso. E as nossas aulas funcionam assim, é uma definição quadrada, rápida aqui, e a gente vai explorar bastante. E estatística, ó, é o ramo da matemática que trata de coleta, análise e interpretação da apresentação de massas de dados numéricos. É isso, eu tenho muitos dados, eu preciso saber analisar esses dados. E aí, primeira medida que a gente vai olhar é a média. Média, você certamente já ouviu falar, né? No ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, esse assunto é muito tranquilo. Ah, soma lá os elementos, divide pela quantidade de elementos, encontrei a média. Mas aí vem a pergunta. Aonde eu uso isso no mercado financeiro e para que eu uso isso? É isso que a gente vai ver. Olha lá. A média é o valor definido como uma grandeza equidistante dos extremos de outras grandezas. No mercado financeiro, vamos utilizar média para representar a rentabilidade histórica de um determinado investimento. Olha para essa tabela que eu acabei de colocar aqui. Imagina que nós estamos falando aqui que eu tenho um produto X, tá?
e que esse produto X rendeu de acordo com essa tabela que está ali. Ele rendeu, veja lá, 2% no primeiro mês, ele rendeu meio no segundo mês, rendeu menos 1 no terceiro mês, rendeu 1,5 no quarto e 2 no quinto mês. Eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, que me acompanha aqui no YouTube, esse produto X rendeu quanto, hein? É correto dizer que ele rendeu 2? Não. É correto dizer que ele rendeu meio? Também não. Só que eu sei que quando eu faço essa pergunta, a resposta pode ser assim, Thiago, é fácil saber. É só a gente somar. Bom, ele rendeu 2, depois ele rendeu meio, depois ele rendeu menos 1, depois ele rendeu 1,5, depois ele rendeu 2. Se eu somo tudo, eu vou saber quanto ele rendeu. Tá certo essa interpretação? Sim, está. Só que essa interpretação refere-se ao retorno acumulado. O retorno acumulado vai ser a soma de tudo aí, tá bom? Embora a gente depois descobre que não é só somar, é preciso multiplicar fator, mas de termos bastante simples isso ajuda você a entender. Só que a gente não pode olhar para o retorno acumulado, porque o retorno acumulado não nos diz muita coisa quando eu quero olhar para o risco, quando eu quero comparar com outros produtos, porque depende de tempo, né? Como que a gente faz isso, para a gente medir isso da maneira correta? A gente vai somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. 2 mais meio é 2,5. 2,5 menos 1 é 1,5. 1,5 mais 1,5, 3. 3 com 2, 5. Então, esse produto teve de rentabilidade acumulada 5%. Só que eu quero saber, na média, vou dividir ele pela quantidade de elementos, então 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, eu vou até escrever aqui, ó, porque a gente vai precisar desse número daqui a pouquinho, tá? A média dele é igual a 1% ao mês. Para a gente avançar, eu quero dizer para você uma coisa importante, tá? Eu vou te fazer uma provocação, vou te fazer uma pergunta, a gente só vai encontrar a resposta dessa pergunta nas próximas aulas, mas fica aqui. Imagina que esse produto X rendeu, na média, 1% ao mês, certo? Você sabe que produto de investimento tem risco, não sabe? A pergunta que eu te faço é, o risco que esse produto correu para me entregar 1% ao mês na média é compatível com essa rentabilidade? No mercado, existem outros produtos que rendem os mesmos 1% na média e o risco é menor? Percebe esse tipo de questionamento, como ele faz sentido? Então, a média serve justamente para a gente entender qual que é a medida da tendência central desses dados. Por que chama tendência central? Porque os dados estão dispostos assim, né? Vamos pegar aqui um gráfico, tá? E aqui eu tenho os meses, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5, tá? Aqui, ó. Tudo bem? E aqui em cima eu vou ter a rentabilidade. Então, no mês 1, rendeu 2. No mês 2, rendeu meio. Eu vou colocar aqui porque senão não vai dar. No outro, rendeu menos 1. Depois, rendeu 1,5. Depois, rendeu 2. Então, o gráfico é isso aqui, né? Ó. O que a gente olha é, existe um número que na média representa isso. Tendência central é eu centralizando esses dados em um único local. Como se eu puxasse cada um deles para a nossa tendência aqui, que é 1%. Isso aqui é extremamente importante, tá? E você vai entender como que isso casa, principalmente quando a gente estiver falando sobre risco, tá bom? Agora a gente vai falar de uma outra medida de tendência central nessa aula, que é a mediana, tá? Eu vou ler a definição quadrada junto com você, lembrando que você pode ter baixado a apresentação. Mas, ó, a mediana é o dado que está equidistante das extremidades de uma série de dados. No mercado financeiro, a gente utiliza a mediana na leitura de projeção de dados de mercado por vários especialistas. E ela é, por exemplo, útil para excluir projeções mais pessimistas e otimistas. Na verdade, a gente não usa só para isso, né? A mediana, ela é utilizada no mercado financeiro para a gente excluir de uma série de dados passadas, ou até de uma projeção, como está ali, aqueles dados mais extremos, aquele ponto fora da curva. Lembra que a gente fez uma curva aqui bem feia? Imagina que eu tenho aqui um mês 6 e eu tenho um rendimento, sei lá, de 30%. Ele está bem fora da nossa curva, certo?
Vamos fazer, vamos entender, vamos olhar a importância da gente ter a mediana. Só que antes da gente fazer isso, eu quero voltar aqui e recapitular. Lembra desse dado que eu falei, eu vou anotar porque a gente vai precisar? A gente tem aqui, ó, a mesma tabela de dados, a mesmíssima. E a gente sabe que nessa tabela de dados, a média é igual a 1%, porque a gente fez conta. Agora, qual que é a mediana? É o dado que está equidistante. Como que a gente faz para achar a mediana? É simples. Eu só classifico os dados do menor para o maior, ou do maior para o menor, aqui não importa. E eu vou pegar o dado que está bem no meinho. Como que eu faço isso? Vamos classificar. Ó. Primeiro, menos 1. Depois, qual que é o próximo? É meio. Depois é 1,5. Depois, 2. Depois, 2. Aqui estão todos os meus dados, só que agora classificados. Qual que é o dado que está bem no meio? Bem no meio. É esse aqui, ó. 1 e 5. Simples assim, essa é a nossa mediana. Então eu vou escrever aqui. Porque eu vou fazer você entender agora o porquê que é importante a gente olhar também para a mediana. Porque a mediana, ela ajuda a gente a excluir de uma análise aqueles pontos fora da curva. E os pontos fora da curva, eles influenciam muito a média, muito. Só que eles não vão influenciar a mediana. E eu sei que falando assim, pode ser que fique confuso e você fala, Thiago, onde você está querendo chegar? Me explica. Ó, vem comigo que eu te explico. Ó, nós temos essa série de dados ali com 5 dados, tá? Agora, vamos assumir hipoteticamente que, por alguma razão, no mês 6... este dado produto rendeu 31%, que é um número bem alto, você há de convir comigo, certo? Em comparação com os demais. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai acrescentar mais um número aqui na nossa série histórica e a gente vai agora achar a mediana dessa nova série. Qual que é a mediana? Mesma coisa, já está classificado, eu vou pegar o do meio. Só que como é uma série de dados par, eu tenho que pegar os dois que estão aqui e encontrar a média deles, ou seja, somar e dividir por 2. Então eu tenho 1,5 mais 2 é 3,5. Então aqui ó, eu tenho 3,5 dividido por 2, eu tenho 1,75. Vou pegar uma caneta de outra cor e vou escrever aqui do lado. Ó. Nesse nosso exemplo, onde eu acrescentei um número bem fora da curva, a nossa mediana é de 1,75, tá? Pergunto para você, meu nobre gafanhoto. Nesse novo exemplo, onde eu tenho um dado fora da curva, que é o dado 31, eu pergunto, qual é a nova média? Se eu fosse calcular a média ali daqueles 6 dados, a gente soma e divide pela quantidade que tem. Vamos fazer de trás para frente aqui, ó. 31 mais 2, 33. 33 mais 2 é igual a 35. Aí eu tenho 35 mais 1,5 dá 36,5, mais meio 37, menos 1, 36. Então eu tenho agora 36 dividido pela quantidade de elementos, que é 6. Portanto, é 6. Olha só, nesse exemplo, onde eu tenho um número muito fora da curva, a minha média é 6. Olha que loucura. Porque eu tenho um número muito fora da curva, que é um número que não é comum acontecer, a média saiu de 1 para 6. E a mediana saiu de 1,5 para 1,75. A mediana está dizendo assim para a gente, olha, a média está 6, mas a mediana está muito distante disso. Então quer dizer que tem alguma oscilação, uma mudança muito brusca nesses dados aí. Eu tenho um cara fora da curva. A possibilidade disso aqui acontecer de novo é muito difícil. Para isso que serve a mediana. Tá bom? Vamos falar agora da moda, mas antes de falar da moda, eu quero dizer para você o seguinte, se você está gostando dessa aula gratuita, eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos cursos completos dentro da plataforma da T2. Lá, a gente tem cursos completos para as principais certificações de mercado, a maioria das aulas, CPA 10, 20, CEA, são dadas todas por mim, mas tem o CFP com outros professores, enfim.
A maioria das aulas são ministradas por mim. Você pode se inscrever nos nossos cursos através do link. Você vai ter aula completa, apostila atualizada, suporte dos nossos professores para tirar todas as dúvidas, o nosso banco de questões completos, com mais de 3.000 perguntas para você fazer simulado, medir desempenho e tudo mais. Então você não precisa estudar sozinho. Vem estudar com a T2, o link do nosso site está aqui na descrição, tá bom? Vamos falar da moda. Moda é o elemento com maior frequência em uma série de dados. A gente utiliza para projeções de frequência de um número se repetir no futuro. Vamos olhar o nosso dado principal aqui. Nós temos a nossa tabela. Moda é aquele número que mais aparece em uma série de dados. Eu estou trazendo 5, mas eu quero que você pense que o mercado financeiro tem milhões de dados, certo? Isso aqui didaticamente funciona, mas na prática a gente sempre está analisando muitos e muitos dados. A moda é o número que mais aparece, no caso 2. Então, olha que interessante esse nosso exemplo. Nós vimos nos slides passados, que a minha média é igual a 1%. A minha mediana, tá? Vou voltar aqui porque eu não lembro de cabeça, é 1,5, tá? E a minha moda é 2. Então eu tenho aqui 3 medidas de tendência central que mostra pra gente uma espécie de intervalo ali de tolerância, de confiança, né? Se eu estou analisando esse dado e tem, sei lá, um número 31, como a gente viu, ele está muito fora disso aqui. Claro, ele influencia no resultado final, mas a probabilidade dele acontecer é muito pequena. É raro, é um caso raro, é o cisne negro. Quando você junta esses conhecimentos com o conhecimento de desvio padrão, que mede o quanto eles estão distantes, e distribuição normal, a gente começa a falar de probabilidade de um certo número acontecer. Mas por hora, o que eu quero que você entenda é essas medidas de tendência central, para que elas servem na prática e como que a gente vai utilizar isso aí falando de mercado financeiro e falando de prova. Então, basicamente, a média vai medir para você a rentabilidade histórica de um produto por um período. A mediana, o dado que está equidistante das extremidades e é útil para excluir dados fora da curva, né? Dados que estejam muito distantes. E a moda, para a gente olhar aquilo que mais se repete e a gente começa com isso criar ali um intervalo, né? Que tem uma chamada de distribuição normal. Você vai entender isso quando a gente fala especificamente sobre curva de Gauss e tudo mais. Tem bastante coisa para a gente aprender, mas a gente vai finalizar esse vídeo aqui. Lembrando, para você se inscrever aqui no canal e para você vir estudar com a T2 através do nosso material completo, que o link está aqui na descrição, tá bom? Se você gostou, deixe um comentário, interage com esse vídeo, faça com que o YouTube entenda a relevância disso para que mais pessoas possam aprender sobre isso. Lembrando que esse assunto ele não é sozinho, você precisa se aprofundar. Na próxima aula dessa playlist a gente vai falar sobre como que eu meço os riscos de um dado investimento. A gente vai se ver lá. Tchau!